Quem sonha com onda gigante? Ó, Desde sempre. comentem aí, gente. Quem sonha com onda gigante? É. Desde sempre. Desde criança, desde sempre, assim. Você fala muito do Egito, né? E agora, recentemente, Carlos, Esse livro aqui é é o Egito tudo puro. isso. Ah, legal. Então a gente vai saber muitos Muito. assuntos aí. Recentemente, fizeram um estudo, né? Que provavelmente você já deve Opa, ter obrigado. visto. Parece que tem 8 pilares Ah, sim, isso a daí, nossa, isso 600 e... foi polêmico pra caramba e continua sendo, mas assim, o hype, né, da Sim, semana já passou, né? já passou isso daí. Mas tudo bem. E realmente tem muitos segredos ali daquelas 3 Cara, tem muita pirâmides. coisa. Primeira coisa, é que seu público é um público diferente, então vamos explicar um pouquinho com mais calma, né? O meu público que eu falo, eles estão acostumados comigo, então é normal pra mim falar essas nomenclaturas, né? Sim. Então vamos falar de um jeito mais simples. As pirâmides do Egito, na verdade, não são egípcios. Começa já por aí. Você que gosta dessas coisas misteriosas, né? As 3 pirâmides do Egito e outras que tem no Vale de Gizé, que é tudo ali na beira do Cairo, né? Sim. A cidade está grudada das pirâmides, né? É. As pessoas pensam que está no meio do deserto. Tá. Não. Tudo bem que é deserto ali, mas a cidade está ali e as pirâmides estão ali. Do Do lado. outro lado da rua tem uma igreja universal. Brasileira, igreja universal mesmo. E tem hotel e tal, e tem um monte de bar e um monte de loja. Então as 3 pirâmides são as mais conhecidas e as principais, óbvio. Mas entrando do 20, 30, 40 quilômetros para dentro do deserto, você tem a pirâmide de Saqqara, você tem a pirâmide de Dashur, você tem a pirâmide vermelha. Eu já fui 9 vezes e vou a 10ª agora. Então eu fui muito já. Então tem muitas, são 138 pirâmides, cara, só no Vale Nossa. de Gizé. As que estão para cima da areia. Tem outras que estão soterradas Que ainda. estão ainda embaixo Por ainda. causa do dilúvio bíblico, que é o dilúvio da Atlântida. Então, as 3 pirâmides egípcias, elas não são egípcias. As outras, a maioria delas também não. A de Saqqara, sim. Foi construída em 3600 a.C., egípcia mesmo. E ela é meio feito à mão, você vê pedras pequenas, você vê que foi colocado, Sim. pedras mal feitas. A pirâmide de Saqqara, feita pelos egípcios. Mas as pirâmides principais, Khafre, Kelps e Miquerinos, que são as maiores, são Atlantes. Isso é oculto, certo? Nossa, são da época da São Atlantis. da antes do dilúvio. Não é uma lenda, para mim não é mais, né? Pra 99,9% das pessoas, a maioria nem nunca ouviu falar, molecada, então só fica no TikTok nem sabe dessas coisas. Mas assim, é uma lenda, né? Que veio desde Platão. Platão foi a primeira pessoa que falou da Atlântida. Depois veio Helena Blavatsky, depois veio Edgar Cayce, nos Estados Unidos, século XIX, século XX. Enfim, são poucas informações, mas a lenda mesmo vem do Platão. Hum. Ele era discípulo direto de Sócrates e depois ensinou Aristóteles. São os 3 maiores filósofos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Um discípulo do outro, certo? Então o primeiro de todos é Sócrates. E esse foi ensinado por Hermes Trismegisto. Tá? Só para deixar colocado, eu sei que pouca gente vai entender, mas quem foi o professor de Sócrates? Hermes, ou Trismegisto, que na verdade foi o Tote que construiu as pirâmides na Atlântida, Oxe. reencarnado, e que construiu a pirâmide de Saqqara no Egito. Por isso que ele é chamado de 3 vezes grande, ou 3 vezes grande. Isso para quem estuda coisas iniciáticas e esotéricas conhece. O Jorge Benjor conhece bem, né? A música dele, né? Hermes Trismegisto, o grande mestre celestial que escreveu com uma ponta de diamante numa tábua de esmeraldas. Lembra do Jorge Ben? Lembro. Então, ele era um alquimista, ele é um alquimista. Só procurar no Spotify. Então, ele era o 3 vezes grande porque ele foi Tote na Atlântida, Tote, o escriba, Sim. que o nome dele, na verdade, era Shiketiti Arelite von Malitz. Depois, no Egito, ele reencarnou como Imhotep, já ouviu? Lembra da Múmia? Lembra do filme da Múmia? Lembro do filme. Imhotep. Mas fizeram tudo errado, não era aquele cara lá. Mas ele veio como Imhotep e depois ele veio na Grécia como Hermes Trismegisto. Então ele veio trazer todo o conhecimento celestial para o mundo. Inclusive a máquina quântica, que são as pirâmides. As máquinas quânticas de fabricação de energia.
Então não tem nada de sarcófago Nada. lá e tal. Porque eu sempre pensei, cara, se você for analisar as pirâmides, elas são muito bem feitas. E você pode ver que essas 3 pirâmides, elas são ótimas, são muito bem feitas. Aí você pega um monte de pirâmide lá, é tudo mal feito. As pirâmides já caiu, já é torta, né? Da onde? As mal feitas. De lá mesmo, do Ah, sim. Egito. Tem essa Tipo cara é assim, mal feita, aí exato. você pega assim e fala assim, meu, aquelas dali, elas são diferentes, elas são feitas por humanos mesmo. Essas daqui Exatamente. tem uma perfeição diferente, alinhamento também. E Tem você vê que, se você for analisar, ela é muito grande pra ter só um um sarcófago. sarcófago. Eu fiquei Não. pensando ali, né? Eu já vi várias teorias. Uma das teorias era que ali era uma grande usina de energia. Que tinha um Exato. artefato bíblico lá que fazia Sim. isso daí. Isso é o que é o que eu falo. Ah, De legal, repente bom. essa Eu teoria quero saber. veio Veio de você. grande parte veio de mim, porque eu sou o que sai da caixinha e provoco, né? Mas como eu já fui muito, eu sei o que eu tô Aham. falando, né? Não é uma coisa que eu Sim. vi filme e inventei isso, esse livro, tá tudo aqui também, né? Desde 2008. Então essa descoberta que saiu agora tá aqui. É só ler, a pessoa fala, Caraca. pô, já tá no livro do Carlos. Mas não é porque eu sou o melhor, é porque a gente foi muito já e eu acesso muita coisa quando eu entro na pirâmide. Então, quando Sério eu mesmo? entro na pirâmide, Hum. geralmente com grupos, nunca fui sozinho a passeio, né? Sempre tô com um grupo, né? Sempre tô cheio de gente Tá trabalhando lá. atrás de mim, ou vamos fazer a vivência, vamos entrar. Enfim, mas quando eu entro na, na pirâmide de Kelps, É a maior? a pirâmide de Kelps é a primeira. É a Ah, primeira, a de sei. Kefren é aquela que tem a capa meio em cima ainda, sabe? Que tem uma Sei. capa. É a do meio, que todo mundo conhece, que fica atrás da esfinge, né? É a do meio. E a de Miquerinos, que é a pequenininha. Todas têm câmaras, né? Mas o que a gente mais entra, e a principal é a de Kelps, que seria do faraó Kelps. Que pra mim não entra na minha cabeça, não faz sentido nenhum. Mas lá no Egito, então não adianta querer refutar que eles ficam putos, tá? Desde os guias até todo mundo. Eles ficam bravos. Eles ficam bravos, porque os guias, principalmente, são formados em egiptologia, obrigatoriamente, né? Sim. E eles têm que seguir a É, risca, mano. cara. Não tem como querer chegar e falar, não, isso aqui não é tumba, isso aqui é pirâmide Atlântis. Se eles fizerem isso, eles perdem emprego. Porque tudo é coordenado pelo Zahi Hawass, que é o diretor do Cairo, lá do Museu do Cairo e arqueologia total do país. Então, se algum guia sair da linha, os caras já denunciam e falam, Rapidinho, tira esse é. cara, tá falando besteira. Não tá seguindo a linha. Verdade. Tanto que o Zahi Hawass veio em pronunciamento público lá no Egito, na TV egípcia lá e tal, e refutou a descoberta. E ele é bravo, assim, o cara é meio ditador, assim, Não, sabe? nada a Aqui ver. dá pra falar, né? Que aqui ele não vai Sim. mexer. Acho que não. Vai chegar lá no Egito, o senhor Carlos Torres tá proibido de entrar. Você. Vou ficar quieto, né? Você tá com o visto travado aqui. É, o, Hum. o doutor, eu esqueci o nome dele, cara. O Sorrentino sofreu lá, né? O doutor Sorrentino ficou preso lá, né? Um abraço aí, doutor Sorrentino. Mas lá é meio perigoso. Do que você fala ali e tal, né? Não pode ser muito loucão aqui, que nem a gente é aqui, né? Sim. De falar, assim. Então, o que eu tava falando? Então, o Zahi Hawass, ele negou, refutou. Então, quando eu vou lá, como é o meu grupo, eu falo o que eu quiser, né? Exatamente. E você tá É, falando dedicado pro seu grupo, né? aí tô tranquilo. Mas os guias ficam, eu vejo que a gente tem que contratar guia, que é meio que Sim. obrigatório, né? Os guias, eles ficam assim, mas isso é mentira, Carlos. Eles falam assim? Carlos, isso é mentira, não pode falar assim. Ah, eles ainda É, querem. cara, mas é o meu grupo, eu vou falar quanto eu quiser, tá? Sim, mas temos que explicar que Kelps morreu e mora aqui. Não dá nem pra ele passar direito aí, ó. Como que ele Aqui é entra tumba no. de Kelps. Tá. Depois você explica. Não precisa gastar sua Seu hora de português. trabalho falando com eles, que eles já sabem o que é aqui, tá? Então ali não é tumba de Kelps. A Câmara do Rei é onde a gente entra, que é nessa pirâmide, a primeira, e ela é a maior. A Câmara do Rei, na verdade, ele é como se fosse a cápsula onde armazenava a bobina dessa usina cosmoelétrica que eram as pirâmides. Então as pirâmides são usinas cosmoelétricas, primeira coisa. Ah, como assim? O que é isso?
Me pergunta o que é isso. O que é isso, Carlos? Mas O que realmente, é o isso? que é isso? Me pergunta, porque o que é uma usina cosmoelétrica, né? A gente não usa hoje, o que nós temos hoje. Temos usina cosmoelétrica? Não temos. Porque não temos a tecnologia e nem o conhecimento. Tote e Imhotep tinham. Por isso que eles fizeram as pirâmides. Nós não temos. Se perdeu. E esse registro se perdeu tanto em pergaminhos quanto em cristais. Que estava registrado em cristais. Então não tem mais o conhecimento. Ele existe, mas ninguém puxou ainda. Ninguém fez um saque contra Ele o tá futuro. lá. Ele está no registro acástico da humanidade. Está no reino dos céus. Está registrado. Como fazer? Tesla conseguiu. Lembra do Nikola Tesla? Lembra? Né? Que ele fez Ele fez uma a torre de torre energia. do fogo da morte. Isso. Que era para pegar a energia do cosmos. E foi um negócio muito louco, 1904. Só que aquela torre pegou tanta energia que o governo americano teve que travar o negócio dele. Porque era muita energia, com uma torre pequena. Isso é fácil, só botar no Google e botar Tesla e torre de Tesla. Parece ele assim, né? Escrevendo e a torre cheia de eletricidade, assim. E ó, teorias da conspiração. Então, aí ele pegou isso aí, o Tesla. Ele sabia que tinha como pegar a energia do cosmos. Então, uma usina cosmoelétrica não pega. Não é uma usina nuclear, que a gente tem que tirar do urânio. Não é uma usina hidroelétrica, que você tem que tirar da queda da água. Também não é uma usina de termoelétrica, que você tem que botar carvão para queimar para fazer usina. É o que nós temos hoje, certo? A gente só tem isso. Termoelétrica, nuclear e hidroelétrica. Sim. Só que os Atlantes tinham usina cosmoelétrica. Energia limpa total. Vinda do cosmos, infinita, sem fim. Livre. E invisível. Quântica. Energia taquiônica. Para não aprofundar. É isso que a pirâmide era. Produção de energia. E não se sabe ainda qual que era o tipo de artefato que tinha dentro ali. Eu sei o que é. Por isso que eu entro lá. E deito lá dentro do sarcófago, que não é sarcófago. Sarcófago que não é sarcófago. Aí você entra e deita Eu lá. deito ali. Eu deito e fico ali pelo menos 1 minuto. É porque quando a gente vai, tem muita gente. Né? E tem os guias não, os policiais. Então eles não deixam fazer nada. E deitar ali dentro, então eles ficam loucos, né? Mas a gente dá um jeito, sempre dá um jeito. Eu acalmo eles. Aí eles latem, eu acalmo eles. Late mesmo, assim. E eles andam armados, né? Eles estão sempre com fuzil, né? Então eles são muito assim, se fizer oração, um Pai Nosso lá dentro, eles ficam loucos, cara. Porque eles são muçulmanos, certo? Entendi. Pra eles ali entrar e rezar Pai Nosso, dar as mãos, fazer círculo. Então a gente entra, eu sempre aviso as pessoas, ó, no ônibus, né? Nós vamos subir, não é pra dar as mãos, não é pra cantar, não é pra fazer mantra, não é pra fazer nada. Só fica quieto na sua, encosta na parede e sente o momento. Porque se fizer alguma coisa, eles vão vir começar a ficar. O couro vai comer pro nosso lado. Vai comer lá dentro, vai sair tiroteio lá dentro. Não vai, né? Mas no fundo eles querem dinheiro. Então eles abusam, eles gritam. Eu tô acostumado. O muçulmano, em geral, tem muitos conhecidos, são gente boa, mas o povo, eles são muito bravos e muito. Gritam muito e tal. Ainda bem que não pode beber bebida alcoólica lá, né? No Egito. No Egito não, nenhum país muçulmano. Porque se eles bebessem, ia ser um caos. Imagina, cara. já são tudo meio. Eles só tomam um chá de carcadeira, chá de hibisco. É. É tudo bem calmo. Mesmo assim, eles brigam entre eles que nem loucos, assim, nas feiras e tal. Parece que eles estão se matando. Sim. Aí você fala, pronto, vai morrer, vai ter tiroteio. Aí você passa 5 minutos, eles estão tomando carcadeira juntos e. De boa lá. No Bom Retiro é assim também. Então, as pirâmides têm 3 funções. A primeira função, na época Atlante, ela é uma usina desativada, certo? Sim. Não está mais ativada. E tinha que ter um artefato ali, né? Tinha que ter o artefato e tinha que ter os sacerdotes para fazer funcionar. Entendi. Fazer o ritual. Não é nem ritual, mas era colocar elas em vibração sonora para conectar com o cosmos. Era tudo por vibração sonora. Vibração com som. Sim.
A gente não entende, eu só consigo pensar, mas não consigo imaginar como que. Quer dizer, consigo imaginar, não consigo ver isso na prática. Deve ser complexo. Eu sei que eles usavam cristais de alabastros na de Saqqara, que era meio arcaica. Lembra que eu falei que a pirâmide de Saqqara que foi feita por Imhotep, feita por deuses egípcios. Ele fez uma réplica meio que mequetrefe, mas ele fez uma máquina quântica, porque ele queria copiar a máquina poderosa de Gizé, que já existia há muito tempo, 80 mil anos pelo menos. Então ele fez meio mequetrefe. E eu sei, a gente sabe isso estudando, indo lá, entrando embaixo da pirâmide de Saqqara, você vê os salões muito grandes e um tubo no meio onde subia um cubo de cobre. Era como se fosse a ressonância da pirâmide. Esse cubo ele subia e descia com roldanas, assim. Então era meio professor Pardal, assim. Mas subia, assim, imagina um cubo do tamanho dessa mesa. E um túnel de uns 60 metros de altura. De profundidade. Ele era o que modulava isso. E em volta tinham 4 salões, bem grandes, assim, bem grandes. Onde cabia pelo menos 40 mil sacerdotes e sacerdotisas. Assim, tinha que ser metade e metade. Nossa, 40 metade homem e metade mulher. Isso eu tô falando de Saqqara, tá? Sim. E aí eles tinham que ter esses 40 mil sacerdotes, 20 mil sacerdotes e 20 mil sacerdotisas, para usar energia feminina e masculina, e entrar nessa frequência neutra do universo, porque ela é neutra, usavam 40 mil alabastros. Sabe o que é alabastro? Não. Alabastro é aqueles vasos tipo de budista, Sei. que é de alabastro, né? Que é uma pedra chamada alabastro. Lá no Egito tem bastante. Alabastro. É tipo um... Cara, é uma pedra, tipo uma pedra sabão, vamos dizer assim. Eu colocando aqui, pedra... Se você quiser, alabastro... Vaso de alabastro. É, vaso de alabastro. E aí você pega um toco de madeira, assim, Sei. e aí você começa a passar em volta dele. Cara, daí ele começa a vibrar. Quem já fez isso com um alabastro, sabe a potência sonora daquilo. Caramba. Então você imagina. E tem aqueles pequenininhos que você Sei. já vê em novela e tal. Aí você faz meditaçãozinha, fica... E o alabastro, ele tem os tons. Então ali tinha 4 tons musicais para fazer a pirâmide vibrar no si. Então é um negócio muito doido. Isso é essa cara, porque era feito à mão, era mais arcaica. arcaica, era como se fosse uma manivela um negócio, mas funcionava. Aí eles vibravam em dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Quando chegava no si, imagina 40 mil alabastros girando em si, mais a potência taquiônica dos sacerdotes e sacerdotisas, a pirâmide entrava na frequência. Aí ela começava a captar. Aí esse tubo no meio, você subindo e descendo, você aumentava, como se fosse o volume do rádio, aumentar o volume e diminuir. Aí eles regulavam. Cara, e ali eles faziam cerâmicas que precisava de 5 mil graus. Uma das coisas que a gente sabe que tem lá, provado e tal. Você vê lá embaixo cerâmicas azuis que só conseguia fazer com 5 mil graus. E como que eles iam conseguir com essa temperatura, Com fogo, né? Não dava, fogo não chega nem a 1000 graus. Então daria para fazer aço se quisesse e tudo. Mas enfim, eles faziam as cerâmicas azuis. Era tipo um laboratório mesmo. Era uma máquina, era uma mini usina, Saqqara. Dessa vez que eu vou agora com um grupo, eu não vou para Saqqara. Então, imagina essas 3 pirâmides que são as que a gente mais conhece. Tecnológicas, né? Isso os Atlantes faziam, só que eles pegavam a energia do cosmos para reproduzir energia para o globo inteiro. Pro mundo todo. Tinha por outras. Isso que tem esses 3 alinhamentos, o alinhamento deles. Alinhamento na longitude correta. Se você traçar uma linha na longitude do grau de longitude da pirâmide do Cairo, puxar aqui para a América, vai dar em cima das pirâmides de Yucatán, no México. Então as pirâmides de Yucatán também eram Atlantes. Não era Inca. Sim. Inca, apesar que os Incas também existiam antes do dilúvio. Se você puxar para a China, também tem as pirâmides da China na mesma linha. No Nepal e na China. E para baixo tem na Amazônia. Na mesma longitude para baixo, pro sul, hemisfério sul. Tem na Amazônia. Que é de Ratanabá? Não creio.
Nem falo do Ratanabá, tô fora. É que o pessoal gosta quando eu falo de É, Ratanabá. gosta, mas vai ter que ouvir outras pessoas. Não tenho conhecimento, também Sim. não tô afim de saber. São coisas que eu não gosto, né? Pra mim é ilusão. Mas enfim, vou perder seguidor por isso, não tem problema. Mas não gosto mesmo, não acredito. E então a linha de cima dessa longitude é a malha eletromagnética do Do planeta. mundo. E os campos de não gravidade, porque são campos de não gravidade, onde você consegue puxar a energia do cosmos. Enfim, é muita coisa. Esse livro eu explico tudo, tá? E é antigo, hein? Mas essa é a primeira coisa. A bobina dessa pirâmide. O que eles descobriram, para mim, é real. Os 8 tubos para baixo, que são as estruturas que fabricam aquela que era usada naquela usina. Depois tem um outro bloco embaixo ainda. Sim. E depois falam que tem a cidade de Amente, que é a cidade perdida de Amente. Essa cidade não é uma cidade, na verdade são salões de Amente. São salões do Livro dos Mortos, cara. É outra coisa. São salões de iniciação que os sacerdotes e sacerdotisas usavam como se fosse um... Cara, como se... Imagina esses shopping centers que tem no Canadá, tudo subterrâneo. É. Não era um shopping, não. O pessoal fala, era um shopping, não. Era tipo aquilo, muitas câmeras, só que era de treinamento para os sacerdotes e sacerdotisas a aprenderem o que significa o livro dos mortos e a ascensão, como que se sobe para o reino dos céus. Você vê como é uma linguagem complexa? Para quem nunca ouviu, vai falar, putz, esse cara tomou Meu ácido. Deus. Mas eu Ah, sei 2 disso... quilômetros pra baixo, né? O pessoal fala que tá uns 2 mas é quilômetros, isso. né? Não é, são 627 metros as turbinas, né? Aquelas Sim. bobinas, né? E mais uma plataforma embaixo que falaram que era 2 quilômetros, mas enfim, não deve ser tudo isso. Aí eu refuto um pouco. Mas a plataforma tem, mas acho que é tipo 100 metros no máximo. Tudo bem, é isso. Essa era a usina cosmoelétrica. Os Atlantes usavam. Só desativou quando? Desativou quando aconteceu o dilúvio. E quando foi o dilúvio? 12.900 anos atrás. Isso é fato para mim. 12.900 anos atrás. Você pegar no zodíaco, estamos na linha exata desse ponto, né? Comparado com um espelho, né? 12.900 anos atrás é quando aconteceu o dilúvio. Então a gente está experimentando algo, uma lembrança desse momento, do dilúvio Atlante. Dentro do nosso... Todo mundo. Alguns sacam, outros não, mas todo mundo tá com essa informação, porque a gente tá num espelho cósmico. Tipo assim, pergunta para quem está assistindo. Não sei como é que você consegue ver no chat. Você vai ver como bate isso. Vamos ver aqui, ó. O pessoal no chat, ó. Quantas pessoas tem ao vivo? Tem 148. Então, já dá para ter uma ideia. Quem sonha com ondas gigantes? Desde sempre. Comentem aí, gente. Quem sonha com onda gigante? É. Desde sempre? É desde criança, desde sempre, assim. Puta, eu sonho com onda gigante. E eu vou detalhar o sonho. Porque eu sempre sonhei. Hoje não sonho mais. Quem sonha com onda gigante, tipo, ondas de 200 metros, 300 metros. E ela é lenta. Na praia, você tá lá, você é um De espectador no sonho. Você é um Atlante na época. Exatamente, é isso. Você tá ali, é um negócio lento. Ela é lenta, ela não é rápida. Rapidinho. E ela vai, um monte de gente correndo, um monte de gente chorando, criança chorando, subindo as montanhas. E o negócio, de repente, ela engole todo mundo. E você tá ali e você não morre. Essa é o arquétipo. Pode ver o chat aí. Vamos ver aqui, ó. Ó, já... Agora eu vou tirar um pouco a blusa, tá? Posso tirar? Pode tirar agora. Ó. Quem Ó, sonha? eu já sonhei, eu sempre sonhei. O pessoal tá falando que Olha lá, sonhou tá mesmo, vendo? né? Então isso daí é... É quem viveu a queda da Atlântida. Tá, peraí. É que eu não quero mexer nos fios. Então isso daí era da época da... É quem viveu a queda viveu o dilúvio, né? O dia do dilúvio.
Só que você não morre, quer dizer, você tá como espectador, mas esse registro tá no seu registro akáshico e você ainda tem esse trauma dentro de você. Quando esse trauma é limpo, ele é dissolvido e você entende, ele para de... Ele Você para para de de sonhar. existir. Foi o que aconteceu comigo. Ó, estão perguntando pra você falar da ponta das pirâmides. Que não existem mais. Era ouro, era cristal. Então, as pirâmides, elas não eram como elas são hoje. Hoje elas estão quebradas, desativadas, é como se fosse a... Como é que é aquela usina lá da Rússia? Lá? Da Rússia não, da Chernobyl. Chernobyl. Você chegar lá hoje é isso, né? Oh. Abandonado, não tem nada, só meio fantasmagórico o negócio. Por causa da radiação, né? A pirâmide é assim, ela tá desativada, é como se fosse numa fábrica abandonada. Ela não tá mais ativa, mas tem um ponto dela que é ativo. Tá? E na época ela não era assim, desse jeito. Ela era coberta por quartzo, cristal de quartzo, placas de quartzo, tamanho dessa mesa. Tipo um porcelanato da época, só que de cristal de quartzo puro, branco. Então ela era branca inteirinha. Inteirinha branca, como se fosse 3 cristais gigantes no meio do deserto. E na ponta era uma ponta de ouro. Uma ponta de ouro grande, não é uma pontinha, não. Você vê a foto da pirâmide e você fala, é uma ponta do tamanho dessa sala. Imagina uma ponta do tamanho dessa sala até o teto. Ela toda de ouro? De ouro maciço. De ouro maciço. É, a ponta de ouro. É a máquina, ela funcionava assim. Então a gente não entende, tá? A gente só olha, coisa de filme. E em cima dessa ponta de ouro, aí sim uma ponta de diamante, Lua. É só uma aí pontinha. uma ponta de diamante. Mais ou menos assim, tamanho de uns 70 centímetros. Um diamante puro. Era assim que a máquina conseguia conectar com essa frequência do altíssimo. Que altíssimo. Aí que a coisa começa a ficar um pouquinho mais abstrata. Dentro da pirâmide, então, essa estrutura a gente já falou, tem a Câmara do Rei, onde falam que tem a tumba de Quéops. E essa Câmara do Rei é onde ficava a bobina de sustentação dessa energia que era capturada. Da onde? Do Altíssimo. Então, essa energia vinha do Altíssimo, era capturada, deixada dentro. Essa bobina, ela fazia a condensação, tá? Estamos imaginando, não estamos querendo provar como que era, porque eu não sei como funcionava. Eu sei que era assim, mas não sou. Não sei, na teoria. Você fala, faz então uma, não sei. Eu sei que o sobrinho do Tesla, que é vivo, eu conheço ele, o Boris Petrovich. Você conhece ele? Conheço, eu fui jantar uma vez com ele, embebedei ele com vodka pra ver se ele contava alguma coisa. Sério, eu tomei umas caipirinhas de vodka. Aí ele tomou 2, ele gosta de tomar uma, né? Ele tomou 2 e eu falei, deu pra mim, né? Eu falei, conta o segredo, porque ele criou uns negócios e a indústria já meio que tá usando. Não sei se ele vendeu essa patente. Isso já faz uns 10 anos que eu encontrei ele. Isso em Curitiba. E ele já tinha feito uma torrezinha, tipo a torre do Tesla. Ele fez uma torrezinha e ele pegava assim nas palestras, 40, 50 pessoas, e pedia para todo mundo colocar os assim no chão, né? Botava a torre e os celulares em volta, carregados. Aí passava meia hora, ele ficava dando a palestra, acabava a palestra, ele podem pegar os celulares, tá tudo carregado. Torre sem ligar na tomada, nada. Caramba, isso daí é o sobrinho do Tesla. Sobrinho neto, né? Sobrinho neto. Eu não sei nem onde ele tá hoje, enfim. E, tipo, era energia livre, não sei de onde ele tirava isso. Mas carregava os celulares. Caramba, e você tava nessa? Eu vi. Caramba. Foi num congresso em Curitiba, ele participou, depois a gente saiu pra comer numa churrascaria, ficamos juntos ali conversando. Ele fala português um pouco. Aí eu tentei tirar dele, né? Daí Boris, conta pra mim o que tem nesse negócio, explica pra mim. Duas caipirinhas. Aí ele chegou e falou assim, você aguenta mais quantas caipirinhas? Eu falei, pra mim deu, não aguento mais nenhuma. Então precisa de pelo menos 10 para tirar de mim. Eu pago. Não, então pare, não consigo. Brincando, mas falando sério. Não vou contar, né?
Mas ele é muito engraçado, gente boa. E ele é muito igual ao Tesla, assim, magrelo. Sim. Muito... Yugoslavo, né? Invista em prata com a Real, com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo